A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, para você que acompanha o nosso canal Vale Web TV. A você que é inscrito no canal, Deus abençoe a sua vida. A você que não é inscrito no canal ainda, que você possa se inscrever aqui no canal, no botão vermelho aqui abaixo. É só você clicar nesse botão e ativar o sino das notificações, tá bom? Se você fizer isso, você vai ser um inscrito do canal e vai receber novos vídeos aqui no canal Vale Web TV. E compartilhe para outras pessoas também as nossas mensagens. Hoje, Deus colocou no meu coração para falar sobre Davi. O rei Davi foi um homem de Deus, um homem que agradou o coração de Deus. Muitas pessoas, elas são da fé, estão muitas vezes congregando em algum lugar, em alguma congregação, em algum ministério, só que elas não conseguem agradar tanto o coração de Deus. Imagine só você que é pai, que é mãe, e você tem 2 ou 3 filhos, e você ama todos eles, não é verdade? Mas tem um deles aí que você se agrada mais pelas atitudes, tá bom? Do mesmo modo, não todos aqui que aceitaram Jesus são filhos de Deus, mas entre esses filhos de Deus, existe um deles aqui e acolá que consegue agradar o coração do Pai. Do mesmo jeito, você acha que na época de Davi, não tinha tantas pessoas que confessavam a fé em Deus? Com certeza. Mas se você observar, Davi, ele toca no coração de Deus e a Escritura diz que ele é o segundo coração de Deus. Mas eu observo isso com muita minuciosidade para poder entender, lógico, instruído pelo Espírito Santo. Uma das coisas que fez Davi ser considerado por Deus o segundo coração do Pai, uma das coisas que eu observo, sendo guiado por Deus, é que Davi, ele enfrentou muitas coisas, muitas lutas, mas ele continua sendo uma pessoa adoradora. Nós muitas vezes temos o hábito de lembrar de que Davi foi o segundo coração de Deus. Nós temos, na verdade, o hábito de pregar sobre a adoração que ele tinha para com Deus, as riquezas de Davi, o Salmo 23, o Salmo esse, o Salmo aquele, mas nós não nos lembramos muitas vezes de outras coisas que vale a gente conversar aqui. Por exemplo, Deus me fez entender que Davi ele sofreu muito. Um crente, segundo o coração de Deus, ele sofreu. Quando eu observo que Davi ele pecou, e quando ele peca, na verdade, ele é atraído. O rei Davi, ele é atraído por uma beleza feminina, uma mulher que tinha esposo, né, casada, e ali ele não vai para a guerra, manda o seu exército guerrear, fica em sua casa e ali na sua área, na sua varanda de sua casa, ele está em pé e observa uma mulher casada se banhando. Ele cobiça a mulher, e a Bíblia diz que cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o que é do outro é pecado. Então Davi cobiçou a mulher do amigo dele, e ali na verdade, quando ele cobiça, já pecou. Ele manda alguém chamar aquela mulher, você conhece a palavra, sabe como foi, mas vamos dizer aqui, a mulher vem, Davi tem um relacionamento íntimo, né, com aquela mulher alheia, mulher do outro, o que a Bíblia chama de adultério. Então Davi adulterou. Devido a isso, ele passou por uma grande luta. Deus usou o profeta Natã para repreendê-lo. Enfim, as escrituras vai dizer que, na verdade, o filho do pecado nasce, mas adoece. Davi vai orar para que Deus curasse aquela criança, mas aquela criança não escapou, não sobreviveu.
Então ele está jejuando, está orando, ele sabe que a criança morreu, ele se levanta do templo, vai lavar o rosto, vai tomar café, vai se alimentar e vai viver a sua vida, vai continuar vivendo sua vida, só que sofrendo no seu coração. Então Davi era um homem de Deus, mas era pecador, falho e pagava seus preços também. Davi, a escritura diz que ele manda colocar o esposo desta mulher, a qual ele tinha se deitado com ela, para guerrear, colocando o esposo dela na frente da batalha, porque ele sabia se essa pessoa ficasse na frente da batalha, certamente ele seria atingido e morreria. Quer dizer, Davi, ele forçou, ele criou uma situação para matar uma pessoa. Isso é assassinato também. Então, tudo isso Davi fez e por causa disso, Davi acabou pecando e colhendo, tá, os frutos do pecado. Então, Davi sofreu. As escrituras também diz que o que que os filhos de Davi, né, os filhos de Davi deram muito trabalho a Davi. Deram muito trabalho a este homem de Deus. Nós temos um caso registrado de um incesto na Bíblia Sagrada envolvendo o filho de Davi. O que é isso, pastor? É quando diz a palavra que um filho dele teve uma relação sexual com uma irmã. Então, dois filhos de Davi, tá? Um homem e uma mulher se deitam. Claro que foi um caso de estupro. O irmão se deitou com a irmã forçadamente. E isso prejudicou, tá, o coração de Davi, porque entristeceu, isso envergonhou a sua moral, e tudo isso fez com que Davi ficasse entristecido demasiadamente. Mas o que me chama a atenção, tá, fora as perseguições que Davi enfrentou, tem que entender que crente fiel a Deus, ele passa por muitas lutas. E Davi, ele passou por tudo isso, não é verdade? As perseguições de Saul, quem lembra disso? Só que o que me chama a atenção é interessante demais. É que Davi, ele nunca deixou de adorar o Senhor, nem nunca deixou de pedir perdão a ele pelos pecados. Ele tinha um coração que não se enchia de exaltação pelas batalhas vencidas. Ele sempre reconhecia que somente Deus era o agente, tá? Era o agente que lhe fazia vencer todas as pelejas. Davi, quando vencia uma luta, por exemplo, Davi, quando venceu o gigante Golias, ele nunca disse que foi com a sua própria força. Ele nunca disse isso, que foi pela sorte, que jogou uma pedra na testa de Golias e por sorte Golias caiu no chão. Nunca disse isso. Ele sempre fez uma ligação com Deus. Então todas as suas lutas que ele venceu, tá? Primeiramente ele só ia para uma luta se Deus confirmasse a sua ida e a sua vitória. Ele não ia de qualquer jeito. Então este homem, ele padeceu muitas e muitas dificuldades. Você que é um crente, que acha que crente, outro crente, não luta, não peleja e não passa por sofrimentos, então você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus, tá? Não existe isso em canto nenhum. É por isso que eu te digo nesta hora, que se você está passando agora por um sofrimento, isso não quer dizer que você está sendo abandonado por Deus. Pelo contrário, isso vai passar e você vai contar um grande testemunho de que Deus está fazendo e fez e sempre vai fazer na tua vida. Então, Davi, o que eu aprendo também é que nunca deixou de adorar ao Senhor da luta, ao Senhor da peleja, ao Senhor da vitória. Pelo contrário, Davi nunca ia para a igreja, para a casa do Senhor, para o templo, como se diz, reclamando. Ele dizia assim: eu me alegro só quando eu escuto alguém dizer que vão para a casa do Senhor. Isso é forte demais. Já pensou como tem gente por aí que não vai mais para a casa de Deus?
né? Como diz aí na linguagem popular, são adulados, são convidados, são adulados a irem, mas às vezes não vão, e às vezes vão, mas vão, como se diz, para não fazer desfeita, né? Mas Davi não, ele ia com o coração alegre, feliz, porque ele sabia que estava indo para a casa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque Davi sabia que ele era um rei, mas Deus era o Rei dos Reis. Isso é muito forte. Era por isso que Deus se agradou do coração de Davi. Que Deus se agrade do seu coração, que Deus se agrade dos nossos corações. Receba esta palavra nesta hora em nome de Jesus Cristo. Tenha um coração voltado a Deus. Vá para a igreja, buscar Jesus. Deixa tudo para lá, entregue na mão de Deus. Seja um homem, na verdade, convertido ao Senhor verdadeiramente, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva agora em nome de Jesus Cristo, tá bom? E se Deus permitir, porque tudo está no controle dele, com vida, fé e saúde, tá? Se ele me der saúde e muita fé, eu vou estar aqui amanhã com mais uma mensagem no canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.